Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os internautas, a todos que acompanham os nossos episódios aqui no projeto Garimpo Sustentável. Estamos hoje aqui para conversar, né, com uma dupla aqui de duas mulheres guerreiras junto comigo aqui. Antes, quero dizer que esse projeto é um projeto encabeçado pela Cor de Mato, em parceria com a Metamate, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, o seu secretário César Miranda, qual eu já agradeço, o presidente Juliano e o presidente da Cor de Mato, Johnny Everson. Meu nome é Josias, sou gestor desse projeto desde o primeiro ciclo. A gente está dando sequência aos trabalhos agora aqui em Alto Paraguai. Estamos fazendo essas gravações em Alto Paraguai, através de uns levantamentos, cadastramentos, os trabalhos em parceria com a Copegap, cooperativa ativa aqui da região do Alto Paraguai. E hoje nós vamos conversar sobre mulheres no garimpo. Antes, quero agradecer a presença aqui da minha amiga de bancada, jornalista Aline Coelho. Oi, Aline, tudo bem? Olá, doutor, muito obrigada pela abertura. Sempre muito bom estar aqui com você, poder discutir esse assunto que é tão capcioso, vamos colocar assim, né? Difícil, envolve muitas notícias que às vezes são infundadas e também muitas polêmicas, né? Exatamente. Então nós agradecemos com certeza ao apoio de todas as pessoas que incentivam esse projeto, que valorizam o trabalho que a gente realiza. E especialmente aos convidados, né, que dispõem a sua imagem, em atrelar a sua imagem ao nosso projeto e vir até aqui conversar com a gente e trazer também a sua realidade, a realidade que vive dentro do garimpo ou já viveu, que é o caso da nossa convidada de hoje, que é a Jovelina de Souza Arruda, mas se chamar de Jovelina eu acho que ninguém vai saber de quem a gente está falando. É a Dona Jo. Dona Jo, muito obrigada por estar aqui conosco, por confiar em vir até aqui conversar com a gente. Então, eu gostaria de primeiro dar as boas-vindas e pedir para a senhora se apresentar também, né? Então, eu estou um pouco nervosa, mas é normal. Faz parte, você fica tranquila que no decorrer... Então, mas eu fico feliz de ter também essa oportunidade, né? Então, meu nome é Jovelina de Souza Arruda, sou casada, né? Tenho 3 filhos e garimpeira e cozinheira. E cozinheira. É importante, é normal, viu, Dona Jo, esse nervosismo, né? Nós somos seres humanos passivos de alegrias, tristezas, nervosismo, isso aí totalmente dentro do nosso trabalho conosco aqui, não é diferente, né? Só que vai nervoso mesmo. Né? Faz parte, né? Então a gente quer agradecer já a presença da senhora, o sim, né? Como disse bem a Aline, é um tema complexo, né? Quando a gente trabalha mineração artesanal, né? Garimpos, tem tantas notícias desencontradas, tantas inverdades que a gente não tem tempo de contrapor, né, de falar isso não é verdade, a verdade é isto, né, e que passa despercebido e vai levando. Então, nós, dentro desse tema complexo, né, a gente quer tratar do tema pelo olhar carinhoso, doce da mulher, né, a mulher no garimpo, né, as atividades que a mulher no garimpo desenvolve. A gente sabe que tem mulheres no garimpo que, inclusive, pegavam motores para mudar ali, né, dentro desse nosso trabalho, a gente vivenciou bastante isso. E a Aline está aqui com a delicadeza também para poder facilitar esse trato, né, essa conversa, né? Porque duas mulheres, quando não saem na porrada, né, ela tem uma conversa tranquila, né? E eu estou aqui também para poder tentar fazer essa mediação, né? Vamos ver o que era o garimpo, pelo conhecimento da senhora, como foi, quais são as experiências que a senhora teve. Então, Aline, se você me permite, claro. Eu quero primeiro já agradecer, Dona Jo. A senhora chegou no garimpo quando, veio de onde, é nascida onde, sempre trabalhou no garimpo, teve outra ocupação. Conta um pouco da história da Dona Jo, garimpeira. Então, eu vim para cá com 3 anos e, bom, aí com o passar do tempo, minha mãe teve um filho
Porque meu irmão, ele nasceu de 7 meses, né? E ela muito doente, e ela me deu essa criança. Eu tinha 13 para 14 anos, né? Aí ela me deu ele, porque ela até achou que ele não ia vingar, né? Porque ter filho em casa, né, de 7 meses... Tá, mas você estava onde Aí, que ela te deu a criança? Você não estava na mesma casa? casa. Ah, tá. Na mesma casa. Só que eu gostava toda a vida, sempre gostei de criança, né? De cuidar. E eu comecei a cuidar dele, então eu tive que trabalhar e não tinha o emprego. Isso Para com poder 14 comprar anos? o leite para ele, né? A senhora tinha quantos anos? Eu tinha de 13 para 14 13 anos. para 14, já cuidando da criança. Aí eu tive que cozinhar no garimpo, com essa idade, mas assim, eles me pagavam diária, né? Que Às região que vezes, era? quando... Esse garimpo que a senhora fala, onde é o garimpo? Aqui mesmo, Aqui em no Alto alto, Paraguai. aqui no Mas- alto. Assim, por mês, eu ia mais ou menos 5 a 6 dias, né? Eles me pagavam a diária, né? Assim, não era definitivo na época, né? Depois eu fui acostumando e já arrumei uma vaga também, né? Antes de eu casar, né? Aí eu casei com 16 anos, já ia completar 17. E seu né? irmão ficou bem? Pois eu tive que deixar ele, porque aí eu fui para... Acompanhei o marido para ir para o Garimpo de Ouro, né? Para Alto Floresta, Paranaíta. Aí eu tive que deixar ele com a mamãe, né? Ele já era grandinho, né? Ele estava andando, né? Aí lá também era garimpo, só que lá é só ouro, Só né? ouro, né? Só ouro. Em Paranaíta. A senhora foi acompanhando o marido da senhora? Depois que eu casei. Só vocês dois ou já... Só nós dois Só mesmo. vocês dois. Uhum. E a senhora cozinhava no garimpo porque ele era o líder? Como que era essa Ele relação? era o dono da terra, também dos maquinários, né? E eu cozinhava e também eu trabalhava como garimpeiro, porque lá faltava muito garimpeiro, né? Entendi. Então, e era muito longe da cidade, né? Aí, mas eu gostei, eu até gostei dessa experiência, né, do ouro. Porque lá é 10% que ganhava de cozinhar e 10% de garimpeiro, né? Então, 100 gramas de ouro eu tinha 20 gramas. né? Então... E tirava bem por dia? Assim, quando final de semana, às vezes dava 150 gramas de ouro, 200 gramas, né? Era pouco na época. Era pouco, né? Hoje, né? Hoje vale muito, né? Mas na época era pouco, né? Era pouco. A experiência que o senhor tem dessa época lá, era um garimpo rudimentar ou já era mecanizado? Já tinha máquinas ou era ainda... Tinha máquina que era o motorzinho, né? Motorzinho. Motorzinho, dois motorzinhos. 2 motores, um que mandava água e outro mandava cascalho, né? E a diferença é que lá usava bico-jato, né? Ah, E tá. o bico-jato, não sei se vocês sabem o que é, né? Sabe, né? Sei. Então, e eram 2 motorzinhos, só que aí era mais manual, né? Porque tinha que cavar, né? E a senhora era a única mulher lá? A única. E como que era essa relação sua, de única mulher lá nesse espaço cheio de homens? Só que não era muito homem, lá só tinha meu esposo, eu e mais um só. E os filhos, já tinha um também, né? Um filho, né? Aí então não tinha, lá não era muito, lá era só 3, que trabalhava só em 3, 4 com a cozinheira, né? E não é igual aqui, que aqui no Garimpo de Diamante eram 10, né? Ao todo era 10. Então, lá era pouco, só que corria risco também, lá eu corri muito risco, porque vinha garimpeiro diferente, né? E era próximo à cidade? Muito longe, bem longe. Eu acho que dá a distância daqui em Nortelândia, assim, mais ou menos. Nossa. E quando ficava doente para fazer compra, uma vez por semana ia na rua lá? Mas ia de 3 em 3 meses fazer compra. 3 em 3 meses. Ficava 3 meses 3 lá? meses no mato, só no mato. E como era a casa lá? O barraco era um barraco. de lona, só lona. Só lona, né? Só E uma lona. não tinha mais ninguém próximo, Não só tinha vocês lá. ninguém podia, ali você podia gritar, morrer de gritar que ninguém, só Deus para ouvir mesmo, né? Ali tinha onça, muita cobra mesmo, assim, E você sabe que... teve 3 filhos nesse período de 10 anos ali? Não, só 2, né? A menina, que é a caçula, eu tive aqui, né? Também trabalhando no garimpo de diamante, né? Mas já foi aqui mesmo, né? Aqui no alto. Mas você ficou lá 10 anos Mais ou menos 10 isolado, anos. indo para a cidade Não, cada mas 3 meses. Só que a cada 6 meses, 8 meses a gente vinha, ficava uma semana aqui no alto e voltava de novo, né? Nessa fase lá, dona Ju, tem alguma história assim, você fala, nossa, eu vi fantasma, eu vi bicho feroz, a senhora chegou de ver, como que foi, como que era essa... Porque no meio do mato, né? Longe da cidade, tem que ter uma disposição, né? Tem que ter muita coragem. Teve. Lá teve uma cobra enorme que... Por Deus mesmo, que não pegou eu com os filhos, né? Ela deu o bote em um garimpeiro nosso, né? Mas só que não chegou a pegar ele foi meio rápido. E iria pegar eu com as crianças, né? Mas ele veio primeiro, né? Estava na frente. Então, ele estava na frente.
Lá tinha muita cobra mesmo. Venenosa, que cobra que é? Era um tal de bico de jaca, boca de jaca, bico boca de de jaca. É muito grande ela. Eles tiraram o guiso, trouxe para casa, ainda tem até hoje o guiso dela. Olha aí. Não A sei nem cobra, pra que guardar, a cobra né? era pior, ainda bem, Muito né? grande ela, nunca tinha visto daquele tamanho. Chegava às 5 horas, 4 horas, você ouvia uma piada assim, parecia pintinho. E era E era cobra, eu não sabia que era, depois que eu fiquei sabendo, né? Aí deu mais medo ainda. Mas desculpa a minha ignorância, sei que eu tenho 2 crianças pequenas. Eu fico pensando, como que faz com 2 crianças pequenas assim, no meio do nada, embaixo da lona? Então, teve que ficar, né? Às vezes, teve algumas vezes que veio uma chuva, levou a lona, levou tudo. Até o nosso chinelo que ficava assim no chão, a água levava. Aí a gente saía procurando, aí meu esposo saía atrás dessa lona, arrumava de novo, molhava colchão, rede, que era na rede, né? E que era o sentimento assim, que fazia vocês continuarem lá? Porque deve ser muito desesperançoso, né? Que nem a senhora falou para a época, né? Na semana, para a semana inteira, pegar um valor que antigamente, naquela época, era considerado pouco. E vocês já com 2 crianças, esse trabalho extenuante, o que fazia continuar ali? O meu esposo, que era acostumado demais ali, né? Eu nunca quis ficar ali, sabe? Eu batalhei com ele, falar com ele pra gente ir embora, né? E ele sempre queria ficar ali. Eu acho também que por causa dos irmãos, que estavam tudo ali, né? Tá. E ele acostumou a trabalhar ali muitos anos, né? Ele conhecia a região lá onde estava. Demais, dele foi para lá bem novo, né? Mas assim, você também é uma pessoa que veio para o garimpo, né? A gente até pode voltar um pouquinho, conforme estava contando para a gente antes da entrevista. Mas tem essa diferença realmente pessoal, né? Para ele era uma experiência que ele queria manter na vida e você não. Até se a gente pudesse voltar só um pouquinho para resgatar a sua história, que você falou que nasceu em Rosário. E por que a sua família veio aqui para Alto Paraguai? Como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque meus avós vieram para cá, né? E minha mãe era muito apegada com eles, ela não quis ficar lá, né? Que também era difícil, né? E aí ela quis que todos viessem para poder... aí você estava falando que seu pai chegou aqui e foi trabalhar com... Então, ele foi trabalhar no garimpo, né? Mas ele não era garimpeiro. A primeira experiência no garimpo dele foi aqui no Alto Paraguai. O primeiro aqui foi meus irmãos. Eles tinham, um tinha 10 anos, outro tinha 13. Eles iam garimpar também, né? Mas era um relavado de outros garimpeiros. E eles pegaram uma pedrinha de diamante, né? Mais ou menos, na época, mais ou menos umas 6 ou 7 quilates. Era bem grandinho, né? Bem grande. E meu pai trabalhando em roça. Aí a gente pôde comprar um terreno para poder fazer uma casinha. Com esse diamante que vendeu. Aí seu pai se inspirou nisso e foi. Aí ele ficou animado, ele foi trabalhar seco. Pegava uma vez, 2 vezes no ano, ele pegava diamante, sim. E no resto do ano era roça? Era, aí ele saiu do garimpo, foi para a roça, lá ele plantava arroz, feijão. Ele passa o ano todo garimpando, né, dona Joana? Mas só acha 2 vezes por ano? Não, ele ficava 2, 3 anos garimpando, aí quando a coisa apertava, ele ia para a roça. Porque apertar quer dizer assim, chegar a ficar 1 ano sem renda nenhuma. Ficava. Só que, assim, meus irmãos também, eles lavavam areia, né? O relavado, então eles pegavam ouro, pouquinho ouro, né? Mas já ajudava. Segurava o homem em casa. Aí a minha mãe, ela carpia quintal dos outros, a gente lavava roupa também, né? E já ganhava um dinheirinho, né? Eu também ajudava a cuidar das crianças pequenas. E aí a gente ia se virando, era meio difícil, mas ia se virando, sim. É uma realidade, né, Aline, que a gente, quando ouve, nós que não temos essa experiência de lá, né, eu tive nesse projeto Garimpo Sustentável, dona Ju, a gente tem andado aí bastante, conversado com muitas pessoas, e confesso que muito que a gente vê na televisão, a gente não sonha como que realmente é lá na realidade do dia a dia, né? A dificuldade que é. E aí a gente fala, cara, por que os governantes, por que a gente não busca trazer essas realidades para a população ter ciência disso, né? E a partir disso, o que a gente pode fazer em parceria para, de repente, ter um novo momento, né? Essas regiões que antes tinham aí famílias, né? Hoje está todo mundo aí meio que abandonado, meio desesperançoso, né? Como que a gente pode fazer para ter um novo momento? Até conversando lá no escritório esses dias atrás, hoje a gente sabe que não é só mais homem no garimpo. Tem
mulheres, filhos que estão na escola, na cidade, chegam nas férias, vêm para ajudar o pai, né? Os filhos já têm, por causa da internet, por causa da facilidade de informações, já tem um conhecimento mais apurado, que já pode aplicar aquele conhecimento ali dentro do garimpo. Com o conhecimento que a senhora tem, dona Ju, a senhora acredita que o garimpo aqui no Mato Grosso, por onde a senhora passou, com a experiência que a senhora tem condições ainda de ter um novo momento? As mulheres, os esposos, os filhos, têm ainda vontade de trabalhar legal, de trabalhar, ou só o sonho daquela época ainda, daquele formato? Você tem alguma noção assim? Bom, meu esposo, ele não gosta nem de que lembrar do garimpo, né? Não, né? eu já Passou, gostei. depois desses 2 anos passou. Hã? Ou não? Você fala Seu o quê? esposo, esse ânimo dele lá, vocês ficaram lá, a senhora Ah, esses 10 bom, anos? ele não gostou do garimpo, nem de ouro, nem de diamante. Ele não gosta mais nem de lembrar, né? Não gosta Ele de fala lembrar. que passou um momento muito difícil. Sofreu demais, né? Muito sofrido, né? Uhum. Aí ele até nem acredita. Eu acredito que ainda tem diamante. Não igual era, né? Porque já foi muito maquinário aqui, então o diamante diminuiu bastante, né? Por causa das máquinas, né? Se fosse igual era, manual, não acabava tão cedo, né? Uhum. Mas aí veio gente de fora com aquelas máquinas deles, né? Fez um limpa. Limpou o que E tinha. os seus filhos têm interesse? Que aí seria esse panorama, né? A gente vai de onde a gente conhece, né? Isso que o doutor falou. A senhora acredita? Eles já pensaram em trabalhar com garimpo? A senhora vê jovens pensando em fazer isso? Olha, dos meus filhos, eu acho que não, mas tem muitos, meus irmãos mesmo, eles ainda sonham em garimpar. E meus irmãos todos eram garimpeiros também, né? Então, eles gostam. E muito ali no meu bairro que eu moro, que tem garimpeiro antigo, eles ainda sonham ainda com garimpo, né? Ainda tem vontade ainda. Essa desilusão de não querer mais garimpar é pela dificuldade ou é porque sabe que não vai dar mais nada? A que se atribui esse desânimo? Eu acho que desacreditou, né? Desacreditou e também por passar muito tempo, às vezes, sem pegar o diamante, né? Então eles ficaram desanimados, né? Alguns, né? Não são todos, né? Mas ainda tem garimpeiro animado, né? A senhora falou que vocês foram lá para a região de Paranaíba trabalhar com ouro, ficaram 10 anos, e aí voltaram para cá para trabalhar com diamante. Diamante. E aí isso foi mais quanto tempo ainda? Olha aqui, eu trabalhei mais ou menos 25 anos. Foram 35 anos no garimpo? Mais ou menos isso que eu comecei a trabalhar antes de eu casar, né? Mais ou menos com 16 anos, 15 anos, que eu comecei já a trabalhar, né? Aí de lá para cá parou, não tem muito tempo. Aí parou de ter um resultado, na verdade, o trabalho. O resultado era pouco, né? Bem pouco. Não era suficiente para manter uma família. Então, mas aí meus filhos já estavam grandes, agora mesmo, assim, bem no final, como eles já estavam grandes, todos trabalhavam, né? Aí eu comecei a cozinhar na minha casa, porque ficava perto do garimpo, né? Aí eu cozinhava para os garimpeiros, aí eu tinha um barzinho, e eu também já trabalhava com cabelo, e eu dava aula também, né? Meu Deus! Se virava nos 30, né? Ainda fazia limpeza de pele. Você era da aula do quê? Era para quarta série, primeira série. Não definitivo, sabe assim? Eles me pagavam 2 anos, 2 meses, 1 mês, né? Aí eu. Os filhos da senhora, qual a formação deles hoje? Dos meus filhos? Olha, eles foram para o quartel, só que não seguiram carreira, né? Então, hoje eu tenho um filho que mora em Tangará. Ele é mecânico, né? Ele é um bom mecânico. E o outro que está aqui, ele trabalha na prefeitura também, né? E a minha filha também, a Cristina, né? Morava em Cuiabá, ela veio embora para cá, né? Não quis ficar mais lá. Não quer ser garimpeira? Ela cozinhou uns dias ainda. Ela cozinhou uns dias, bem pouco, né? Mas cozinhou também para o pai dela. Não assim para outras pessoas assim, diferentes, né? Eu cozinhei assim para vários donos de fora, né? Que vinha, né? E eu tinha que encarar, né? E eu gostava, né? Também teve que ralar. A senhora, esse projeto está fazendo um cadastramento, né? Primeiro a gente fez um cadastramento aqui em Alto Paraguai. Só como informação, dona Jo, ano passado a gente fez esse levantamento aqui em Alto Paraguai, fez um trabalho que gerou um documentário, né? Um documentário audiovisual, que hoje nós temos mais de 20 mil visualizações desse documentário.
né? Nós entrevistamos aqui o seu Zacarias, não sei se você já conhece, Zacarias, Dona Maria, Daqui mesmo. daqui do Alto Paraguai. E a gente viu essa necessidade de a gente tentar fazer alguma coisa concreta aqui. E agora, no segundo ciclo, a gente está cadastrando esses garimpeiros manuais que temos aqui, né? A cooperativa, ela se reorganizou, né? A cooperativa foi instituída em 1990, né? Você já deve conhecer o Piota aí, o seu Francisco Carlos. Conheço. Então, tem uma possibilidade de Alto Paraguai voltar a trabalhar dentro de uma legalização, ordenado, regularizado. E nesse cadastro, a gente vai ser municiado de informações tanto para a prefeitura quanto para a cooperativa. Estamos com uma planta, né, de beneficiamento mineral aqui dentro da cidade de Alto Paraguai. O que a senhora acha desse trabalho? É positivo? A senhora que tem aí certamente conversado com várias pessoas, mesmo desacreditado, porque a gente acha isso totalmente normal, porque realmente eu não conheço um trabalho que tenha começado com esse cunho social, que é um desafio para nós. Também percebo que é um desafio para os garimpeiros, para todas as comunidades que vivem em função da mineração. É um desafio e existe realmente esse descrédito. A senhora acredita que a gente tem condições de fazer algo aqui em Alto Paraguai, que Alto Paraguai é receptivo para esse tipo de projeto concreto, a comunidade entendendo, abraça junto? O que a senhora, do pouco que a senhora já ouviu, o que a senhora tem de conhecimento, o que a senhora acha? Eu acho que pode dar certo, sim. Pode tem dar tudo certo. para dar certo, sim. Porque isso aí vai beneficiar nós também, né? Exatamente. O povo daqui do Alto, né? Eu acredito que vai dar certo. Nós sim. fizemos, Aline, mais de um cadastro aqui dos garimpeiros. Tínhamos uma expectativa bem modesta aí de 30, 40. E a gente conseguiu em uma semana quase 200 garimpeiros, né? O Piota, ele tem ali, acredito que em torno de 350 a 400 garimpeiros que a gente tem condições de fazer o cadastro para começar esse trabalho em parceria para a utilização dessa planta aí. Mulheres, parece que já foram cadastradas mais de 50 mulheres aqui, né, dona Ju? Só tem conhecimento? Falou com... Então, eu até indiquei várias, né? Várias, Mas né? a maioria do meu tempo, assim, já morreram, outras mudaram, né? Mudaram daqui de Alto Paraguai, né? Então, hoje E algumas não tem querem nem muito. ouvir falar, né? Mas as cozinheiras gostavam, elas não eram muito assim, desanimadas igual os homens. Eu acho que os garimpeiros eram mais desanimados que as cozinheiras. Porque as cozinheiras ainda andavam a pé, né? Tinha que levantar 3 horas. Nossa. Eu levantava 3 horas e ia pro garimpo, porque era a pé e era bem pé. longe, né? Aí chegava lá mais ou menos 5 horas, 5h30. Mas Já é fazia bem- o café. O café, aí tem o quebra-torto, né? Quebra-torto. Dos garimpeiros. Aí tem que pegar água, às vezes a água era um pouco longe, né? Aí depois vinha o almoço, aí vinha a janta e vinha embora A também. senhora Aí vinha vinha embora embora que horas? Vinha embora. Hã? No escuro? Não, eu saía mais ou menos 4h30, né? Porque eu tinha que fazer serviço em casa também, né? E a janta 13 fazia horas cedo? seguidas de trabalho, Era braçal? o dia todo. Que era. Bom, às vezes, eu não trabalhei muito tempo aqui de garimpo, né? Porque era muita gente, né? Eles ficavam olhando e ficava meio, né? No começo, eu coloquei um boné, uma camiseta e uma calça, né? Então, tu me olhava, mas não me conhecia. Pensava que era um guri, né? Mas depois, logo, me conheceram, né? Aí eu já fiquei meio sem jeito, não quis muito ficar muito Nessa tempo, época, né? quantas Só pessoas cozinha. tinha aqui em Alto Paraguai? Você fala assim no A garimpo? população em geral aqui em Alto Paraguai? Porque teve um momento em Alto Paraguai aqui que teve muita gente. Tinha gente. muita gente, tinha muito mesmo, foram embora. Olha, eu não tenho ideia, sabe? Mas é muita gente, Era né? muita gente. Tinha até pista de avião aqui. Eu vi que tinha cinema aqui, né? Tinha cinema que era muito melhor do que agora, bem melhor, na época era bem melhor. Aqui tinha delegacia, quando prendia os bandidos, era aqui, né? Não precisava levar para outro lugar, a gente não precisava fazer compra em outra cidade, hoje, né? Já não Hoje é mais precisa. isso, né? Tinha banco, né? Hoje em banco. dia nem tem mais banco. Né? Nossa. Então, aqui tinha banco, tinha cinema, tinha tudo. Bom, o Correio ainda tem, né? Mas o Correio antigamente funcionava o Alto tempo Paraguai, Aline, no último censo, perdeu 20% da sua população, de 10 mil e poucas pessoas, hoje tem 8 mil. Nossa. Então isso vai refletir em tudo, inclusive nos repasses do governo, você entendeu?
Então, isso aí é reflexo hoje do que a política ambiental, do que a falta de uma política pública, né, para o município aí representou, né? Assim, eu peço até com licença para a dona Jo, né? Porque assim, eu do ponto de vista, né? A gente trabalha com projetos, com políticas públicas, e eu olhando assim como mãe de crianças, né? Pequenas ainda, a senhora falando com 13 anos, começar a trabalhar para ajudar uma criança, ajudar a criar outra criança, né? E com 16, ainda criança, casar, ir para outra cidade, outra região, e por necessidade, né? Porque é o que acontece em muitas famílias, né? É o empreendedorismo que o garimpo, né? A fé de ir ali garimpar nada mais é do que empreendedorismo mesmo. Por sobrevivência, por necessidade. A senhora contando toda a sua história sua, desculpa, sem nenhuma intenção de ofender, mas a gente vê muitos pontos de vulnerabilidade mesmo, né? E que é onde o Estado falhou realmente, com a senhora, com a sua família. E essa, não só o Estado, né? Toda a comunidade, toda a sociedade, né? Sim. Que a gente devia estar ali para proteger as crianças, especialmente, né? Que são as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. E você passar por tudo isso e fazer tudo isso, e hoje, né? Quem que está patrocinando o nosso programa? É a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Exatamente. Né? E qual que é o potencial de tá colocando essa planta, colocando esse maquinário, podendo aumentar o beneficiamento? Diretamente, você beneficia aquelas famílias, um trabalhador, né, da cooperativa, que estaria trabalhando ali um mês, 2, 3 meses naquela produção dele ali, ele vai resolver em um dia, uma semana, um trabalho de um ano, entendeu? Resolver, otimizar ali o tempo dele, a vida dele, vai arrecadar impostos, que vai voltar para o município, precisa melhorar nessa rede de proteção de modo geral e quem sabe trazer mais investimentos, né? Cinema hoje em dia é difícil, né? Até em Cuiabá os cinemas não estão se aguentando, mas trazer uma estrutura melhor, né? Uma qualidade de vida melhor para todos. Nós temos que buscar essa dignidade, né? Devolver essa dignidade às pessoas da comunidade aqui. E uma dessas formas é a gente trabalhar no desenvolvimento econômico da comunidade. Essa planta aqui, que a gente vai... É um projeto piloto, né? Não tem nenhum aqui no estado de Mato Grosso nesse formato. É uma ideia concreta de tentar trazer para a comunidade recursos que a comunidade já tem, mas que não tem acesso, né? A cooperativa hoje, Copegap, ela já está regulamentada, regularizada, então, através dessa cooperativa, os cooperados vão poder trabalhar de forma legal, né? Tem um projeto de lei tramitando na Assembleia também, que vai dar toda a questão do licenciamento simplificado, que vai dar essa guarida legal para esse projeto, para essa planta. Então, nós acreditamos, dona Ju, que novos momentos para o Alto Paraguai. A gente acredita muito nisso. E o município também acredita nisso, através do prefeito, a Câmara, através aqui do presidente e principalmente a comunidade. Prova disso são os cadastrados que a gente conseguiu, um número expressivo, né? Então, até ela está aqui, né? Confiar de vir aqui, contar a história dela pra gente, contar a história de vida da senhora. Então, é um novo momento que a gente acredita que vai ser benéfico para todo mundo, o desenvolvimento ele tende a voltar, é o jogo do ganha-ganha, né? A comunidade, porque só vai embora quando você chega e está estagnado. Você não tem o que fazer, você vai fazer o quê aqui? Eu vou embora, caçar alguma coisa para sustentar meu filho, meus familiares, né? E mais do que sustento, né, Josias? É a partir daí que a gente tem que partir, porque até o que você falou no seu artigo, né, é diferente a pequena mineração da mineração tradicional ou artesanal, né? Então, para esse manual, a gente tem certeza que é o governo que tem que dar o primeiro incentivo, né? Por analogia, a gente vê o que o governo faz aí na Secretaria de Agricultura Familiar. Né? E quando a gente fala de garimpo tradicional ou artesanal, parece que a gente está inventando moda, né? Inventando um assunto. E trazer a dona Jo, pessoas como você, né? Dona Jo, você existe, né? Não é um trevo de 4 folhas que né? A gente só ouviu falar. Você existe, você é uma pessoa que viveu essa história. A sua história, a história está viva ainda, está acontecendo, né? Através de vocês que estão aqui. E assim... realmente até uma justiça histórica, né? Ter esse reconhecimento, né? Porque a dona Jo, ela falar que ela foi garimpeira é até um ato de coragem, porque não existe a profissão garimpeira. Né? Regulamentado, né?
Assim, eu gostava, sabe? Sempre eu quis estar lá dentro daquele buraco, né? Ajudar a pegar o diamante, né? Eu só não aprendi a lavar o cascalho, né? Mas o resto, tudo eu aprendi a fazer. Eu lavava o ouro, né? Os garimpeiros iam almoçar e eu ficava para lavar o ouro, né? Aí eles falavam, o relavado é meu, né? O pagamento de lavar. Mas aí eu tive que ser um pouco esperta, né? Aí eu lavava, o deles dava 8 gramas, o meu dava 10, que era o relavado. Tive que ser um pouco esperta, né? Faz parte, né? São os artifícios que tem que usar dentro do segmento para poder ganhar um pouquinho, né? É bom que é tudo em família mesmo, né? Tava... Do garimpo ali era do meu esposo mesmo, né? Então ficava tudo dentro de casa mesmo, não tinha problema, né? Fazer tudo dentro da casa. Eu acho que é isso, né, Aline? Você tem mais alguma ponderação, alguma história que a senhora queira contar? Eu quero ouvir uma história do Dona Jo, por favor, né? Mas é muito comprida, senão não Pode ficar... Pode, ixi. Meu relógio tá tranquilo, tô com tempo. Mas história de quê que você... Mais uma história, né? Só teve uma da cobra, Dona Jo. Quero outra história emocionante. A senhora pegou algum diamante, senhora mesmo grande, ou esposa da senhora, só esse de 6 quilates ou teve mais outros de... ele pegou bastante, nós pegamos bastante, né? Assim, de 6, de 5, 8, mais ou menos. Em que época, mais ou menos, tinha licença? Como que é que vocês trabalhavam? Eu trabalhava na clandestinidade. Não, tinha os donos, donos da terra. Legal. Aí pagava 10% para o dono da terra e 5% para cada garimpeiro, né? Aí tinha o gerente, que era 8%. Como que é o nome quando tem... E no final das contas eu ficava com 75%. Ficava mas os garimpeiros eram mais ou menos 7, trabalhava 7. E ainda tinha mais... eu sei que não ficava muito, não. Muita coisa não. Ficava, ia dividindo, né? Diluía, né? Tem o combustível das máquinas, né, para pagar. Pois também. Era um custo muito grande mesmo, né? O diesel, né? O óleo diesel, porque tudo à base do óleo, né? Então... A senhora tem alguma expectativa daqui para frente? O que a senhora espera? Do fundo do coração. Você fala esperar sobre De Alto Paraguai. A senhora viveu os tempos áureos aqui, os tempos bons, aí ia lá para Paranaíta, voltava, teve um tempo que a senhora foi e voltou. Hoje a senhora olhando o Alto Paraguai, a senhora fala, não é isso mesmo, a tendência é ficar desse jeito, ou a senhora tem um sonho ainda aqui que Alto Paraguai possa melhorar, né? Melhorar? O que a senhora diz aí? Eu acredito que vai melhorar, sim. Eu estou acreditando, né, que pode melhorar, né? Só, eu assim, eu preferia do tempo dos 80 para trás. Eu preferia, se eu tivesse assim, como escolher, eu escolheria aquele tempo, sabe? Era difícil, mas tudo era mais natural, né? Não tinha aquela ganância que a gente vê hoje, né? Esses crimes, esse mundo das drogas para esses jovens, antigamente não tinha isso, né? Era bem mais saudável para criar seus filhos, né? Hoje em dia é difícil. Hoje está difícil. Tá difícil. Nossa. Eu tinha aquele pensamento, né? Que no interior essas coisas não aconteciam, né? Hoje em dia tá em todo lugar, né? Então... aqui também, você quase não vê muro, não vê cerca, né? Aqui na cidade. Mas não vê mesmo. Mas o Paraguai também está numa onda de criminalidade ultimamente aqui, né? Agora nesses dias parou um pouquinho, né? Agora esses dias, né? Mas antigamente, todo dia estavam matando. Tinha uma história. Todo dia. E só jovem, né? Uma pena, né? Só jovem. Tinha até de menor, né? Que morreram. Muito triste. Dona Jo, então, eu acho que é isso. Quero agradecer a participação da senhora aqui. Agradecer também por ter indicado várias mulheres, né? Para participar do cadastramento do projeto. É importante a gente ouvir. Foi feito um questionamento, né, para vocês. Então, esse questionário vai servir de subsídio para a gente adotar outros projetos, outros trabalhos, né? Municiar o governo dessas informações, né? Quem é a Dona Jo, aonde mora, o que ela faz, né? Qual o anseio? Tem regiões que não querem mais trabalhar a mineração. Não, eu estou no agronegócio, fiz outro curso na escola, estou dando aula. É compreensivo, né? A gente tem que entender, só que a gente tem que perceber se a gente investe para uma retomada de um novo momento dentro do segmento mineral, ou se a gente chega na conclusão que investe num segmento turístico ou em um outro segmento,
mas o governo precisa dessas informações. E o nosso objetivo é justamente isso, ouvir a comunidade, né, extrair da comunidade esse anseio, né? Não, eu quero voltar a trabalhar, igual a gente já ouviu muito, voltar a trabalhar legal, né, dentro de novos procedimentos. Para isso, temos aí a Metamat, que está dando todo o suporte técnico, né, parceiro do projeto, né, no estado inteiro. Então, eu quero aqui reiterar o agradecimento à senhora, a disponibilidade de sair lá da residência da senhora, lá que podia estar tranquila, né, belezinha lá. Aqui, tá aqui também é tranquilo. tranquilo, né? Obrigada. Então, muito obrigado, tá, pelo Eu sim, que senhora agradeço aí. também. Precisar de alguma coisa da gente, pode contar conosco, né? E vamos torcer para que dê tudo certo a sequência do projeto, né? Que as coisas caminhem positivamente. Qualquer coisa diferente ou anormal que a senhora enxergar por aí, pode nos ligar, ó, não é assim, não está certo. A gente quer realmente trabalhar em parceria com a comunidade, quer atender o anseio da comunidade. Então, muito obrigado. Vamos para o final. Vamos, né? Eu vou puxar mais um pouquinho o saco da Dona Jo. Fica à vontade. Agradecer a Dona Jo, né, por ter vindo aqui compartilhar a história dela com a gente. Então. Né, Dona Jo? Muito obrigada. Eu sei que não é fácil, né, lidar com as câmeras. A gente está aqui há um tempinho já, né, doutor Josias? A gente também demora um pouquinho para criar uma familiaridade, né? A gente fica bem assim, olha para a câmera, então... Muito obrigada por vir aqui, né? Contar para o mundo inteiro, né? Porque esse conteúdo vai estar aí disponível no YouTube, né? Então, contar para todo mundo um pouquinho da sua história, agradecer, né? A sua história enriquecer um pouco mais o nosso projeto, o nosso trabalho. Muito obrigada, Dona Jo. Agradecer a todos também que fazem esse projeto acontecer, né? Ao Marquito, a Eliane, que estão aqui conosco hoje em Alto Paraguai, gravando esse episódio. E a toda a equipe da Cor de Mato, a equipe da Metamat e a equipe da SEDEC, que são os responsáveis pelo projeto Garimpo Sustentável. Convidar a todos a deixar o seu like, curtir, compartilhar com alguém que tenha curiosidade sobre a mineração, sobre o projeto Garimpo Sustentável ou o garimpo artesanal ou tradicional, né? O que está acontecendo. Para se atualizar sobre o nosso projeto também, basta acessar o site cordemato.org.br e ir até a aba Notícias, que lá nós estamos sempre atualizando sobre notícias sobre esse assunto. Muito obrigada para quem teve a paciência de nos acompanhar até aqui e até a próxima. Um abraço.